Bom, pessoal, primeiro, bom dia para vocês, bom dia a todos. Nosso bate-papo hoje aqui veio aí daquele primeira conversa que a gente teve, que foi do Andrômeda. A gente teve algumas sugestões de novos temas, né, para que a gente pudesse trazer aqui para vocês. E esse foi um dos que apareceu aí de forma mais recorrente. Existem alguns outros, tá, também, que eu acho que vão ser, a gente vai adicionando aí ao longo do caminho, mas esse é um que me parece aí ser bastante comum aí a nível de interesse do pessoal das lojas. Então, a ideia aqui é que a gente consiga passar um pouquinho aí para vocês sobre todo o processo de indicação, né, referral, que a gente fala, recompra, enfim, que é basicamente conseguir extrair da mesma base que a gente atende clientes, novos negócios, né? Então, a ideia aqui, o que a gente chamou esse treinamento é de faturamento invisível, né? Que é como gerar mais vendas com clientes que você já possui, né? No setor de planejado, a gente tem algumas características que são bastante únicas, né, do nosso setor, que a gente dificilmente consegue fazer muitas vendas para o mesmo cliente, porque a compra do móvel planejado, por natureza, ela não é uma compra de perfil extremamente recorrente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, fralda para criança, é uma coisa que a gente tem certeza que, né, para quem já foi pai aí, vai toda semana estar comprando ali e com certeza vai haver uma recorrência de compra, né? A mesma coisa para serviços, né? Então, corte de cabelo também, a mesma coisa, cada 15 dias ali você vai precisar cortar o cabelo, né? O planejado ele não tem essa característica, né? O que coloca algumas dificuldades a mais no nosso processo, né? Existe o perfil do investidor, existe o arquiteto, que é muitas vezes a pessoa que concentra essa demanda, mas a ideia é trazer aqui para vocês algumas provocações com relação a como que a gente pode estimular isso, mesmo nesse nosso mercado, em que as compras costumam ser menos frequentes, né, mais únicas, né? Então, a média é que um brasileiro vai comprar um móvel planejado, 1 ou 2 móveis planejados na vida dele, né? Então, é um valor baixo, assim como casa, carro já é um pouco mais, mas também é um valor não muito alto, que são as 3 compras de maior ticket do brasileiro médio, né? Mas vamos lá, gente, falando então aqui rapidinho com vocês sobre isso. Vou começar aqui a passar os slides, vejam se está funcionando certinho aqui. Passando. Passaram para o próximo? Passou, né? Passou sim, passou. Boa, maravilha. Então vamos lá, gente, falar um pouquinho aqui sobre a gente, muito rapidamente, acho que alguns de vocês já nos conheceram no nosso último bate-papo. Meu nome é Daniel, eu sou um dos sócios aqui da Cômodo, eu fiz engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina, atuei aí por algum tempo no mercado de consultoria de gestão, depois abri a Cômodo há mais ou menos 4 anos atrás, onde a gente acabou se especializando no setor de imóveis planejados, tá? Trouxe aqui também hoje comigo a Ana, que é meu braço direito aqui na Cômodo, ela está aí o tempo inteiro ajudando a gente no desenvolvimento da parte mais criativa da empresa, então ela é responsável pelo time de social media, ela é responsável pelo time de design, pelo marketing da própria Cômodo, então não sei se vocês já viram ela em algum dos vídeos da Cômodo que aparece no Instagram, então ela já está conosco aí também praticamente desde o início da empresa e vai estar comigo aí nesse bate-papo de hoje para a gente falar um pouquinho. Dá um oi geral aí, Ana. Boa, bom dia, gente. Maravilha. Bom, sobre a Cômodo também, não vou me estender muito aqui, gente, a gente já apresentou para vocês no nosso último bate-papo, mas a gente é uma assessoria comercial focada no ramo de imóveis planejados, tá? A gente só trabalha com lojas de imóveis planejados, a gente tem atualmente aí em torno de 120 clientes ativos, tá? Ano passado a gente gerou em torno de 100 mil leads, tá? Para essa base de clientes, foi aí em torno de 3 milhões de reais de mídia gerenciada, então entre Google e Facebook, né, o investimento que a gente fez nas plataformas somado desses clientes, e trouxemos aí próximo a 60 milhões de reais de faturamento para esses clientes, tá? Os nossos serviços, eles são focados no nosso setor, né, então a gente desenvolveu os produtos pensando nas dores do mercado, então a gente sempre vai fazendo isso também, né? Então vai entendendo quais são as necessidades que o mercado tem
e aí vai desenvolvendo os produtos depois, né? Então, a gente começou com o serviço de gestão de tráfego pago, que a gente permanece fazendo até hoje, mas a gente tem hoje gestão de tráfego orgânico, que é toda a parte de redes sociais, a gente tem também toda a parte de atendimento terceirizado, que a gente faz o pré-vendas para os clientes, então a gente faz a primeira qualificação para as lojas. Tem a parte de criação de sites, landing pages, então todo o desenvolvimento aí da loja virtual de vocês, né, da presença digital da loja. E tem também toda a parte de automações, inteligência artificial e identidade visual, né, que são áreas aí que são suporte para que a gente consiga desenvolver aí o nosso trabalho. Beleza? Bom, falado um pouquinho sobre isso, vou entrar aqui agora um pouco no tema que a gente se propôs a falar aqui com vocês hoje, tá? O primeiro momento que eu queria trazer com vocês é uma reflexão sobre o que a gente chamou de armadilha do recomeço, né? O que é isso? Como eu falei, pela característica do negócio que a gente tem hoje, o mapa planejado ele não é uma compra de recorrência muito alta, né? Não é uma compra programada que a pessoa vai fazendo de tempos em tempos, né? Existe, lógico, o perfil do investidor, que ele costuma ser um pouco mais frequente, né? De acordo com a aquisição de novos imóveis que ele faz, mas, em geral, os clientes compram uma vez só, 2 vezes no máximo, né? Ou seja, todo mês você começa do zero, né? Acho que esse é um pouco da aflição aí de todos os lojistas que a gente está constantemente conversando no nosso dia a dia, que, pô, mês que vem, zero faturamento, eu preciso começar a construir tudo de novo, né? Eu não tenho nenhum faturamento prometido para o mês seguinte, né? Isso faz, naturalmente, que o processo de aquisição de novos clientes seja um pilar, né, muito importante para que a loja consiga ter sucesso, né? Então, é importante que a loja tenha, né, bons canais de aquisição bem azeitados, bem gerenciados, para que esse problema do todo mês zerar o meu faturamento e eu começar do zero não se tornar um problema paralisante, né? Que vocês consigam ultrapassar esse problema, né? Falando sobre canais agora, tá? Qual que é o problema de qualquer canal de aquisição, tá? Nenhum deles é 100% previsível, tá, gente? Então, existem vários canais de aquisição, tráfego pago, tráfego orgânico, porta, outbound, visita à obra, decorado, arquiteto, corretor, imobiliária, enfim, existem vários canais de aquisição de novos clientes que a loja pode implementar para trazer novas oportunidades, tá? Um deles, que é um que, de certa forma, a gente enxerga que é um de menor esforço e que tem uma previsibilidade um pouco maior, tá? Não é 100%, nenhum é 100%, mas é o que tem a melhor previsibilidade, é o de recompra e indicação. Por quê, tá, gente? Qual que é a ideia? Que todos os canais de aquisição de clientes se tornem, né, um potencial cliente de recompra ou indicação. Ou seja, ele, na verdade, é um processo, é uma etapa, né, que procede, né, a aquisição do cliente vindo de outros canais. Então, quando eu adquiro um cliente de tráfego pago, por exemplo, esse cliente ele pode se tornar, né, ele deve se tornar, na verdade, um cliente de indicação, né? Um pouco sobre flywheel, que é o conceito que a gente, a partir de 1 gera 2, a partir de 2 gera 4, né, e você vai tornando um ciclo virtuoso, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, tá? E a gente vê também nesse cenário, né, pensando principalmente em recompra e indicações, canais que ainda são pouco trabalhados, canais externos, né? Então, arquiteto, imobiliária, influenciador, o próprio cliente em si. Então, muitas lojas já têm algum tipo de parceria, né? Mas ele muitas vezes é um canal passivo, é uma fonte passiva de aquisição de clientes, ou seja, o arquiteto chega e indica, ótimo. Eu vou lá, agrado o arquiteto, falo bem da loja para o arquiteto vê que eu tenho uma boa qualidade de entrega, mas é isso, né? O próximo contato que eu vou ter com esse arquiteto dali a 2 meses, 3 meses, quando ele vier com um novo cliente, né? Não existe um processo de fomento para que a gente consiga trazer novas indicações vindas desse arquiteto, para que ele consiga estar o tempo inteiro relembrando que a gente existe e tendo com a gente ali no top of mind dele, né? Então, é isso, tá, gente? Assim, de forma geral, portanto, dado que a gente tem um problema de todo mês recomeçar do zero, a necessidade de ter bons canais de aquisição
bem pensados, bem estruturados e bem geridos, acaba que é uma atividade core, né, de um bom lojista de imóveis planejados, né? Na verdade, um bom lojista de imóveis planejados é também um bom gestor de canais de aquisição de clientes, tá? E como que você escolhe, né, qual que é o canal de aquisição que você vai investir, né? Tanto dinheiro quanto esforço, tá, gente? Assim, aqui muitas vezes eu falo, o custo é zero. O custo nunca é zero, né? O desembolso pode ser zero, você pode não estar colocando dinheiro no canal, mas ao menos tempo você vai estar dedicando àquele canal e, tempo custa dinheiro também, né? Então, não existe canal gratuito, 100% gratuito, né? Todo canal vai ter algum tipo de custo que você vai ter que arcar. Ou seja, a relação de ROI, né, de retorno sobre investimento, ela tem que ser presente, né, e recorrente em cada decisão de escolha e de investimento, né, de aumentar ou diminuir o investimento de cada um dos canais de aquisição que a gente tem na nossa loja, tá? A ideia aqui, quando a gente está falando de canais de aquisição, ter todos talvez seja um problema, porque você acaba que fazer de tudo um pouco, você acaba não conseguindo fazer nada bem, mas você também focar em um só, acaba que você gera uma alta dependência dele, né? Então, a ideia aqui é como, né, e quantos canais a gente deve escolher, né? E isso entra um pouco no nosso conceito aqui, um conceito que eu queria passar para vocês, que é o da low hanging fruit, né? O conceito da low hanging fruit? A ideia de que numa macieira, né, que tenha muitas maçãs ali, você vai sempre escolher a maçã que está mais baixa na árvore, vai pegar essa maçã para comer, porque é ela que demanda menor esforço, né? Então, quando você parte de um estado em que você precisa, né, desprender de menos esforço para conseguir o resultado, a tendência é que a sua conta de retorno sobre investimento seja muito positiva, né? Porque o seu denominador ali, ele é muito baixo, tá? Então, de forma geral, tá, gente, a low hanging fruit é a indicação, é a recompra, tá? De forma geral, tá, gente? Não sempre. Mas, de forma geral, é uma coisa que você consegue fazer sem precisar ter desembolso, né? Você não precisa necessariamente contratar alguém para fazer isso para você. Você consegue, com a sua equipe mesmo, se organizar para fazer. Se você não quiser, depois a gente vai falar um pouco aqui sobre as sofisticações disso, ter um CRM, ter uma automação, você não necessariamente precisa ter toda essa estrutura para conseguir fazer, e você já consegue começar a tirar um retorno disso, né? Então, esse canal costuma ser a low hanging fruit, tá? Voltando aqui um pouquinho ao dilema de quantos escolher e como escolher, tá? Entra um pouco naquilo que eu falei com relação à diversificação. Quanto mais canais, melhor, sob a perspectiva de dependência, né? Então, quanto mais canais você tem, menor a sua dependência de um canal único, né? Aquela história de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, você conseguir diversificar, né? Ou, né, outra analogia possível da carteira de investimentos, que você coloca um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco você coloca lá nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, de você conseguir diversificar o seu portfólio para que você consiga maximizar o retorno, né? Da mesma forma que numa carteira de investimento, você também comprar de tudo um pouco, né, na sua carteira de investimento, você acaba tendo uma média de retornos que também não é ótimo, né? O ideal é que você tenha uma composição de portfólio em que você tenha uma quantidade de ativos tal que minimize o seu risco e que você consiga gerir tudo aquilo, você consiga ter um valor relevante de dinheiro investido em cada um deles. Aqui é a mesma coisa. Se você escolher muitos canais de aquisição de clientes, você vai criar uma complexidade de gestão desses canais e também de esforço mesmo da equipe que você precisa direcionar muito grande. Então, pense em todos aqueles que eu listei. Você vai fazer um showroom em um empreendimento da cidade. Tem toda a comunicação que você precisa fazer com a construtora, tem todo o processo que você precisa fazer de produção do projeto, a montagem, né, o pedido, o pagamento, tudo isso existe. Depois, não adianta você só fazer o decorado também, você precisa garantir que aquilo está trazendo retorno, então você precisa ter gente de plantão, você precisa fazer ações de ativação no local,
precisa ter o deslocamento da pessoa para lá e tal. Isso tudo se for um canal de aquisição só a mais, né? Aí temos, sei lá, tráfego pago. Tráfego pago, eu acho que é também uma alternativa muito boa, não é porque eu vendo não, mas é porque é uma coisa que fica menos na mão do empresário, né? Vocês conseguem delegar isso e adquirir e ter bons retornos desse canal também. Porém, né, obviamente, exige um esforço. Precisa ter treinamento da equipe para usar o CRM, precisa garantir que a equipe está conseguindo fazer os contatos no momento, no tempo certo, precisa ter a cobrança da equipe de marketing que faz o atendimento para vocês. Se vocês optarem por ter marketing interno, precisa ter a gestão da pessoa que faz o marketing, e assim por diante. Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer as escolhas que são de melhor ROI, de melhor retorno sobre o investimento, de forma que a gente consiga concentrar nas melhores opções, tá? E não apenas em uma, tá, gente? Assim, ter uma opção só é loucura, assim, hoje em dia. Putz, eu só faço tráfego pago, é muito pouco. Eu só trabalho com arquiteto e indicação. Alguns clientes nossos, a gente já ouviu falando isso. É loucura também, porque é muito incerto o quanto de demanda aquele cliente vai te trazer. Então, a ideia é que você tenha aí, ao menos 3 canais de aquisição que você consiga gerenciar. Regra de bolso, tá, gente? Pô, uma loja que é muito pequena, talvez 3 seja muito. Uma loja que é muito grande, que tem 6 projetistas, sei lá, talvez 3 seja muito pouco, né? Existe um momento também em que você acaba exaurindo o quanto você consegue explorar de cada canal de captação. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Fez sentido o que eu falei até agora? Conseguiram compreender bem? Sim, fez sentido. Eu acho só colocando um ponto também, você falou de vários, é importante que você consiga mensurar também, né? Você tem que ter canais que você consiga mensurar, porque às vezes a gente não consegue ter o ROI realmente real, porque não mensura, né, de onde está vindo aquele lead, né? Perfeito, cara, perfeito, Fabio. É o próximo slide, inclusive, tá? É isso aqui. Desculpa. Independente do canal que a gente escolher, tá, gente? A organização é obrigatória. Porque é exatamente isso que o Fábio falou. Não adianta a gente achar que um canal traz um bom retorno, traz um retorno maior ou melhor do que outro. Por quê? Esse canal ele pode muitas vezes estar indo bem num período, depois ele parar de dar tão certo. Esse é um organismo meio vivo, tá, gente? Não existe uma fórmula pronta que funciona para todos os cenários, tá? Inclusive, a gente vê que tem loja de interior que funciona muito bem na base da indicação, porque o dono conhece todo mundo da cidade, acaba que é muito fácil para esse cara entrar em todas as construtoras. Então, né, a gente tem aqui um contato de um colega nosso, um cliente nosso, acabou se tornando amigo aí depois de um tempo também, que ele está em Garopaba. Cara, ele conhece todo mundo na cidade, assim, todas as construtoras é amigo dele, todos os donos de imobiliário é amigo dele, putz, assim, os projetos chegam até ele, sabe? Mas pode ser que em algum momento pare de funcionar. A Garopaba está crescendo, já duplicou de população nos últimos 2 anos. Então, assim, pode ser que em algum momento esse canal pare de funcionar para ele. Ele sabe disso, ele está, né, buscando outras alternativas. Qual que é a principal proteção que todas as lojistas têm com relação a isso? É uma organização para que consiga mensurar de onde está vindo cada um dos leads, cada uma das vendas, e para que essa conta de retorno sobre o investimento que você está tendo de cada um dos canais, ela consiga existir, tá? Qual que é a base, então, né? O que você precisa ter para começar a jogar esse jogo? Um CRM, tá? E o CRM, ter um sistema ajuda muito, tá? Que custa super pouco, 100, 150 reais por mês você consegue pagar um sistema, mas se você quiser fazer isso numa planilha bem organizada, então essa também funciona, tá, gente? Assim, então, a ideia aqui é que vocês consigam ter essa informação bem estruturada para que vocês consigam a qualquer momento consultar. O ideal é que seja no CRM, mas vocês podem fazer em planilha também, tá? E, além do CRM, uma análise financeira constante dos resultados que vocês estão tendo de cada um dos canais. Então, não adianta você escolher 2, 3 canais e ficar com eles pro resto da vida, né? A gente já viu o cliente que colocou a loja num ponto muito bom da cidade, com uma premissa de que teria muita venda, acabou não tendo tanta venda. Por quê? Porque, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, tá, gente? A gente tinha a região da Paulista como centro financeiro da cidade,
por muitos e muitas décadas, até que a Faria Lima surgiu e se tornou um novo centro financeiro. Então, pensa, a pessoa que abriu um banco na Paulista, estou dando um exemplo aqui meio, né, pensando que por ali ser o local, né, o centro financeiro da cidade, e aí ele não muda o ponto dele por 30 anos, sendo que agora surgiu a Faria Lima, que está concentrando todos os bancos e tudo mais. Cara, esse cara, assim, não que a premissa inicial de que ponto ele estava errado aconteceu, o ponto estava certo, era ali que ele tinha que estar mesmo, mas as coisas mudam com o tempo, né? Por isso, até a avaliação da porta que você tem que ser feita. Você tem que estar o tempo inteiro olhando para essas informações e validando se aquilo que você inicialmente se propôs, né, a vender, dado o valor do investimento que você faz em aluguel, está se concretizando, né? Aluguel também é um canal de aquisição, tá? Quando você vai lá e gasta 15 mil reais no aluguel da sua loja, você está gastando 15 mil reais para estar naquele ponto específico, né? Isso quer dizer que, óbvio, tem a função, como eu posso dizer, prática de ter um showroom, que é de mostrar o showroom para a pessoa, da pessoa poder tocar no móvel, que é meio que uma condição para você realmente conseguir executar a sua função. Então, obviamente, você vai precisar ter um ponto, mas ter uma loja naquele local é uma escolha. E isso pode entrar, sim, como na sua conta de canal de aquisição. A minha porta está sendo forte. Eu estou conseguindo vender o que eu preciso de porta? Está valendo a pena o valor do aluguel que eu estou pagando? Vale a pena eu negociar o valor do meu aluguel? Acho que tudo isso também tem que entrar nessa conta, tá? Bom, e aí, pessoal, voltando aqui um pouquinho para o nosso mundo atual, né, que a gente está querendo falar aqui um pouco mais para vocês, dos canais que são possíveis de indicação e recompra, né? Qual que é a ideia desse canal, gente? Nesse canal, você já pagou para adquirir aquele cliente, né? Seja porque você pagou o aluguel e o cliente passou na sua porta e viu a sua loja e entrou, seja porque você fez um anúncio no Facebook ou no Instagram, aquele cliente viu o seu criativo, clicou e se cadastrou e você, né, vendeu para ele, seja porque você pagou uma RP para um arquiteto, independente do caminho, você pagou por aquele cliente, tá? Você teve um CAC, né, o custo de aquisição de cliente. Quando você pega um cliente que você já adquiriu e deste cliente você extrai mais uma venda, este segundo cliente que você vendeu, ele teve custo de aquisição zero, né? Ou, se você preferir, você fala que o primeiro cliente teve custo de aquisição dividido por 2. Você teve essa divisão desse CAC por 2 clientes separados, né? Isso quer dizer que quando você adquire um segundo cliente, né, por meio de um cliente, né, que você adquiriu por um meio pago e esse segundo foi de graça, a margem que você vai ter nessa segunda venda é muito maior do que a que você teve na primeira. Porque você não vai precisar pagar para ter aquele cliente. Você simplesmente conseguiu, por conta do relacionamento que você já estabeleceu com o cliente que você pagou, uma indicação ou uma recompra daquele cliente. Você conseguiu aumentar o valor que aquele cliente gerou para sua loja sem você gastar mais para adquirir aquele cliente, tá? Uma coisa que é um pouco contrassenso, tá? Mas o iFood faz isso, né? Trazendo aqui um pouco para o nosso mundo real. O iFood, ele fez a conta de quanto custa para adquirir um cliente novo, né? O CAC dele. E aí, o que ele fez? Ele fez uma coisa que muita gente não compreende, que é, você paga R$10 a R$5 e ele te dá um cupom de 5 cupons de R$5, 2 cupons de 10, enfim, te dá tipo R$20 de desconto. Então, você põe 5, R$10 lá e ele te devolve R$20 em crédito. É como se você tivesse ganhado R$10 da plataforma. Na verdade, você não ganhou nada. O que o iFood fez? Ele fez o seguinte, ele fez a conta de quanto custa para ele adquirir um novo cliente, né? Então, ele olha e fala, cara, para adquirir um novo cliente custa, sei lá, R$20. Qualquer coisa que eu gastar para adquirir um novo cliente que custe menos do que R$20, está valendo a pena para mim. Então, quando ele vai lá e te fala assim, olha, você põe 5 e eu te dou 2 cupons de 10, na verdade, ele adquiriu 2 clientes, né? Ele adquiriu você 2 vezes. E ele gastou, ao invés de gastar 20 mais 20, gastar R$40, ele gastou só R$10 para adquirir você.
Porque você tem aquele cupom que você comprou, tem um prazo de validade, que se você não usar, você perde. Então, é uma jogada genial, né? É uma forma de você comprar aquele cliente vindo mais vezes para você e você gastando menos, né? Apesar de parecer que você está dando dinheiro de graça para as pessoas, né? Por exemplo, tá, gente? No caso aqui do planejado, se um cliente, se você me indicar um cliente, se cliente comprar comigo, eu vou te dar R$1.000 no seu bolso. Pô, R$1.000 é muito ou é pouco? Ah, esse cara só comprou 5 mil comprou um banheiro comigo, gastou R$5.000. Eu vou dar 1.000 para ele? Faz sentido? Talvez faça. Se o seu CAC for 1.500, você fez mais uma venda por R$1.000, você gastando R$1.000, ou seja, você ainda colocou R$500 a mais no seu bolso, você deixou de gastar R$500, tá? Então, a indicação e a recompra são canais que o CAC, que o seu custo de aquisição de cliente, ele é muito mais baixo do que os demais. Ficou claro, gente? Viajei muito? Não, para mim tá claro, não sei para os demais aí, mas para mim tá claro. Só que para isso você tem que saber o teu CAC, né, ali na ponta do lápis, né, para poder fazer essas ações, que foi o que o iFood fez. Né? Exatamente. A gente está botando, você deu o exemplo de 5, R$10, mas tem gente que a primeira compra é R$100, e aí né, ele dá 2 de 10 e o cara volta e compra de novo algo. Né? Exato. Mas aí eles tiveram esse controle de saber o quanto custava para atrair um lead. Né? Perfeito, gente. O bom disso aqui é que existem formas, tá, que a gente pode fazer e que não custa praticamente nada ou custa um percentual, né, que a gente muitas vezes já costuma embutir no nosso preço, né, então que não muda tanto também o nosso jogo, né, a gente consegue fazer. Eu vou falar um pouco sobre essas possibilidades que a gente tem aqui, tá? Bom, mas vamos lá, gente, continuando aqui, tá, e aí trazendo um pouquinho sobre o embasamento técnico disso, né, por que a gente acredita tanto que faz sentido isso, né? Aqui a gente trouxe 4 estudos, tá, que mostram sobre a importância, né, e o valor que tem trabalhar recompra e indicação, tá? O primeiro é o Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, o papo do marketing. Então, ele diz que custa 5 a 7 vezes menos para adquirir um novo cliente, né, do que, né, manter o novo cliente custa 5 a 7 vezes menos do que você adquirir um novo, né? Porque você tem um esforço grande quando você adquire um novo cliente para conscientizar esse cara, educar, convencer esse cliente que é um estranho a confiar na sua marca, né? Então, isso tudo exige um investimento em publicidade, vendas, né, time comercial, e o cliente atual já meio que passou por essa barreira, né? Então é muito mais barato para você fazer essa venda quando você já tem esses artifícios validados pelo próprio cliente, tá? O próximo estudo é da Bain Company, tá? Então, eles dizem aí que aumentar a retenção em 5% pode aumentar o lucro em até 95%, tá? Então, qual que é a ideia aí, né? Quando você consegue reter cliente, é de 25% a 95%, tá? Na verdade, essa é a métrica, né? Que você consegue aumentar os seus lucros, tá? Porque, de novo, o custo de servir um cliente recorrente cai ao longo do tempo, tá? Ele já conhece o processo da loja, ele não precisa de ter explicação técnica, a negociação é mais fluida, então tudo isso faz com que você consiga aumentar o lucro. Alguém levantou a mão aí, gente? Levantou, eu vi que o Daniel Cardoso levantou a mão. Bom dia, pessoal. Eu precipitei um pouco. Nesse terceiro quadro aí, eu iria perguntar, LTV, eu não sei o que significa esse termo, mas eu precipitei. Pode seguir, que eu acho que vai chegar lá. Obrigado. Vai chegar. Boa. Vamos lá. A terceira indicação, aqui, o terceiro estudo que a gente trouxe é da Wharton University, tá? Que é uma escola de negócios bem grande nos Estados Unidos, tá? E ele diz o seguinte: indicações têm LTV 16% maior e fecham 3 vezes mais rápido. O que é LTV? LTV é o Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? Vamos pensar aqui em um negócio de... Vamos falar de fralda, vamos voltar para a fralda lá. Compra de fralda para criança. Qual que é o LTV seu na Pampers lá, né, quando você é pai?
é a soma de todas as fraldas que você comprou, desde o dia 0 do seu filho até a sua última fralda. Tudo que você gastou em fralda com a Pampers é o LTV que a Pampers enxerga de você. Então, é o lifetime value que você deixou para a Pampers. Qual que é o valor total de venda que eu fiz para esse cliente durante todo o período que eu tive nessa vida, né? Eu falei da fralda específico porque meio que tem como esse fim muito definido, né? Por um móvel planejado, na verdade, não existe um começo e um fim muito definido, né? Existe o cliente terminar de mobiliar a casa dele, mas também nada impeça que ele compre outra casa, né? Faça outro imóvel. Então, tudo que aquele cliente comprar contigo, ele vem, você computa ele como um LTV, né? Um lifetime value que aquele cliente está deixando para sua loja. Beleza? Ou seja, você consegue gerar mais valor para um cliente que vende indicação e esse cara fecha 3 vezes mais rápido, tá? Qual que é a questão aqui, né? Por exemplo, quando um cliente vem de indicação e ele já viu o móvel montado na casa de um amigo dele, ele não vem querendo um armário, né? Eu quero um roupeiro de 2 portas. Ele quer o resultado que o amigo teve na casa dele, né? Então, isso diminui muito a pressão por desconto e permite também que o vendedor ofereça acessórios, ferragens melhores, né? Fazendo com que esse cliente compre mais. Porque a barreira da confiança, a gente já ultrapassou. Esse cara já viu que você entregou aquele móvel na casa de um amigo dele e que ele gostou do resultado. Então, ele fica menos suscetível a ficar chorando preço, né? Então, você consegue ter, por conta disso, uma venda de ticket mais alto, ou seja, LTV maior, maior, e esse cara fecha mais rápido, porque ele tem menos dúvida com relação a, será que é confiável, será que não é? Cara, eu já vi que o meu amigo fez, ele confiou e lá deu certo. Então, ele fica mais, ele tende a confiar de forma mais fácil em você. Diga, Fabio. Era um ponto que eu ia chegar, e a rentabilidade também é maior. Se eu pudesse complementar esse terceiro slide aí, seria isso, a rentabilidade. Pelo que eu olho aqui, quando eu olho no sistema de gestão, ou no finanças, no foco, né, a da logística tem seu sistema, a gente vê que quando é uma indicação, acaba que a rentabilidade, o markup é um pouquinho melhor do que... E realmente o tempo de quando entra o projeto e quando fecha também é menor do que uma venda normal. Perfeito. Maravilha. E o último dado aqui que a gente traz é da Nielsen. A Nielsen é uma empresa, gente, que eles há muitos anos, eu não sei exatamente hoje como é que tá isso, tá? Mas lá na minha época de consultoria, eles eram meio que a referência de comparação de preço para mercado. Então, eles tinham um sistema muito fera de comparação de preço. Então, tipo, quanto custa o leite aqui no mercado A e quanto custa em todos os outros mercados. Eles meio que conseguiam fazer isso e ter, né, uma porrada de informação de mercado, né? Eu lembro que essa era a aplicação que a gente mais usava. Mas aqui ele fala que 92% dos consumidores confiam em recomendações, né? Então, a indicação de um amigo, ela funciona como eu falei já, né, uma garantia social, né? Então, meio que tira um pouco do medo do arrependimento, que é o maior, que geralmente, né, é o maior freio das vendas dos planejados, tá? Dito tudo isso, então, gente, parece que os caminhos que a gente está falando até então de custo zero, ou melhor, né, como eu falei, desembolso zero e um grande potencial de retorno reside nesses dois produtos, nesses dois processos, né? Um, que é o de recompra, que é vender para o mesmo cliente mais vezes, e o 2, que é de pedir indicação para clientes antigos. Bom, o primeiro que eu vou falar, que inclusive já vai ser o próximo slide, que eu vou me aprofundar um pouquinho nele, ele tem uma característica bem específica para o móvel planejado, tá, gente? Como eu falei, pela característica do móvel planejado ser de compras quase que únicas na vida da pessoa, a gente precisa ter estratégia para conseguir fazer esse primeiro processo, né, o pilar da recompra, tá? Porque 80% dos clientes não vão comprar mais de uma vez, tá? Mas né, vão comprar mais de uma casa, vamos colocar assim, né? Porque geralmente os clientes não se mudam tanto, né?
Então, a gente precisa criar uma estratégia para que a gente consiga fazer esse processo de recompra funcionar. E o segundo, que é a pedir indicação, a gente vai ter aí uma sessão inteira para falar sobre isso, tá? A gente vai trazer um pouco de... são 10 sugestões, são 9 e uma bônus, na verdade, de como fazer esse processo, o que perguntar, o que falar, o que fazer, tá? Para que vocês vão se inspirando para fazer. Não existe uma forma única, tá? E nenhuma forma correta de fazer. A ideia aqui é que você vá testando para sua base de clientes e adequando de acordo com o que você tem de resultado, tá? Então, eu vou passar algumas coisas aqui, mas depois a gente discute um pouco sobre isso. Alguém levantou a mão aí? Não? Então, vou seguir aqui. Beleza. Bom, voltando então aqui, gente. Pensando nesses dois processos, tá? O que significa, na prática, a gente conseguir implementar esses processos? A gente conseguir alinhar 3 âmbitos do nosso negócio, tá? Processos, ferramentas e pessoas, tá? Processo. Desenhar o processo de aquisição de dados, registro, enfim, todos os processos que são relevantes para a recompra e para a indicação. O segundo, implementar a ferramenta, tá? Então, software para que a gente consiga ter esses dados nas nossas mãos, com aviso, para que a gente consiga se organizar para isso, tá? E o terceiro, a parte de pessoas, que é para treinar o time para fazer a execução desse processo, tá? As pessoas, elas esquecem, né? A grande maioria das vezes, as pessoas, elas estão preocupadas com o próximo lead que vai entrar e esquecem dos leads que já atendeu e que, já te fizeram uma venda, né? E realmente negligenciam que aquilo ali é uma baita de uma fonte de potenciais novos clientes, né? Então, passa também por conseguir treinar o time para que eles executem isso de forma satisfatória. Oi. Diga, Fabio. Desculpa estar te atrapalhando toda hora aí, cara, mas é porque vem alguns insightzinhos. No sistema, a gente tem algumas possibilidades justamente para essas recompras, né? Que é aquele cara que cota a casa inteira, faz uma cotação de casa inteira, mas acaba comprando só o closet e a cozinha e vai deixar o resto para depois. E, principalmente, cara, eles compram com a gente ou no cartão de crédito ou na financeira. Então, você sabe quando ele termina de pagar o cartão de crédito e a financeira. Quando que você pode, pelo menos 1 mês, 2 meses antes de começar a abordar esse cara, para falar assim, olha, e o restante que você cotou comigo, na época a gente acabou não conseguindo. Então, a gente tem ferramentas dentro do sistema para estar controlando esse tipo, mas eu vejo, claro, tem lojas que fazem, mas eu vejo a gente ainda trabalhando pouco isso. Era uma forma de recompra que a gente conseguiria, às vezes até a Todescred manda, que a gente chama de lista ouro, são clientes que já compraram, terminaram de pagar e tem crédito pré-aprovado para a gente trabalhar em cima. Então, são ferramentas que a gente tem que pode estar utilizando também. Fantástico, Fabio. Eu ia falar de recompra agora e é exatamente esse ponto que eu ia bater, tá? Como falei, é difícil, gente, o cliente em 8 meses mudar de casa, né? Pô, a menos que o cara separou da esposa, sei lá, que vocês devem ter visto essas tragédias assim acontecer, né? Mas, geralmente, o cliente, ele faz a casa e a chance de recompra que você tem maior é de conseguir continuar vendendo outros cômodos para ele, né? Então, passando aqui já, né? A gente chamou isso que você falou de o gap do segundo ambiente, tá? Que cara, a gente pegou uns dados do IEM que diz o seguinte, 60% dos clientes de imóveis planejados, eles compram apenas 1 ou 2 ambientes inicialmente. Geralmente, é a cozinha e a área de serviço. Ou a cozinha ou a área de serviço ou cozinha e área de serviço, né? Bom, a gente sabe, né, cozinha você precisa ter um gabinete ali, um armário embaixo da pia, um em cima para conseguir colocar as coisas, né? Meio que não cabe normal, você precisa fazer meio que planejado. Então, enxergar esses ambientes também como uma porta de entrada para a casa inteira é um pouco do segredo, que é exatamente isso que você falou, tá, Fábio? A gente viu que o mesmo IEM, ele falou que o segundo cômodo que eles veem
de maior desejo dos clientes é o quarto e o home, né, a sala ali. Então, geralmente, você mapear esse processo, essa jornada de compra do cliente, o que ele quer fazer, aonde que ele quer colocar, o que ele quer colocar, desde o primeiro momento, desde a primeira compra, faz com que você consiga justamente fazer essa recompra depois de algum tempo, né? E aí entra naquilo que você falou, né? Vocês têm aí um dado maravilhoso que é o da Todescred na mão de vocês, né? Eu fui pegar o dado do Banco Central, tá? O que o Banco Central fala? Que o ciclo de 8 a 12 meses é o ciclo que demora para que um cliente, né, um público de classe B e C, consiga recompor o limite de crédito dele, ou seja, limpar o limite de crédito dele para que ele faça outras compras de alto valor, né? Então, faz muito sentido isso que você falou, tá, Fábio? Assim, inclusive, eu imagino que deva coincidir ali, né? 6 meses, 7 meses, é mais ou menos esse o tempo que vocês veem. O Banco Central falou que é de 8 a 12, tá? Então, é mais ou menos esse período mesmo. E mais... Quando a compra em cartão de crédito é mais ou menos esse período. Quando é na Todescred, às vezes ela vai um pouquinho mais, vai a 18. Estou falando o financiamento, né? Mas não quer dizer que, de repente, ele já não tenha capacidade financeira, o comprometimento dele já não esteja reduzido, né? Perfeito. De qualquer forma, né, existe um conceito também que chama hibernação de consumo, né? Que acabou se dando esse nome para o período de 6 a 12 meses aí, que o cliente geralmente fica sem comprar nada na casa para que ele, primeiro, se recupere da obra, né, que é, putz, cara, não aguento mais obra, não sei se vocês já fizeram obra, imagino que sim, né, vocês estão acostumados a lidar planejado, né, então é óbvio, mas os clientes, eles, sim... eu lembro quando eu fiz a reforma aqui da minha casa, assim, acabou a reforma, eu queria que o cara me entregasse sem luz, não me interessava, eu queria entrar, eu queria morar logo, para não aguentava mais, né? Então, existe esse período de, deixa eu entrar logo do jeito que tá, e chega, não quero mais mexer com isso. Depois de um tempinho, você já começa a olhar, fala, aqui podia isso, aqui podia aquilo. Então, existe esse período de recomposição emocional do cliente, e também, né, esse de recomposição financeira, né? Pensando nessas duas coisas juntas, é que esse processo de recompra, ele pode ser implementado, né? E aí, Fábio, isso que você falou é fantástico, de vocês terem a lista ouro, tá? A gente aqui, a nossa sugestão aqui é de criar essa lista ouro, né? Então, como a gente, né, não são todas as lojas que têm essa ferramenta, no caso da Itália, pelo que eu entendi, sim, mas ou de outras redes, não. A gente falou, olha, anota essas informações do CRM, né, e coloca lembretes para que essa lista seja criada para você de tempos em tempos, né? Então, você sempre vai estar com uma lista ouro sendo criada para você toda semana, porque clientes de 6 meses atrás, 8 meses atrás, 10 meses atrás, vão estar caindo nessa lista para que você entre em contato de novo com esse cliente, né? Vocês ainda têm uma informação mais rica, que é a de vocês conseguirem bater na financeira para fazer essa conferência. Então, é um dado ainda mais, ainda mais rico, né? O nosso, ele é baseado principalmente no desejo do cliente de comprar outros móveis, e o segundo, tempo médio que a gente sabe que esse cara tem, né? Ou, eventualmente, como você falou, o tempo que ele termina de pagar o produto atual. Mas o de vocês é muito melhor, né? Então, fantástico, é isso mesmo que a gente sugere aqui, tá, para fazer. É um caminho que parece fazer muito sentido quando a gente está falando de recompra, tá, de aumentar a recompra, tá. Só para eu ter uma noção aqui, gente, de vocês que estão aqui, consegue levantar a mão aí quem hoje já usa essa lista ouro, já tem esse processo implementado? Se quiser, é só levantar a mãozinha. Pena, Lorraine, legal. 2 lojas. Legal. Acho que assim, aí já reside uma oportunidade bem grande, tá, pessoal? De vocês implementarem com um esforço bastante baixo, né? Então, talvez o que vocês precisam lembrar mais é de conseguir
fazer essa pesquisa, né, Fábio? Aí depois você consegue... Bom, se você conseguir, Fábio, explica um pouco como é que é o passo a passo. Não sei se só tem gente do Rio aqui, do seu pessoal, não sei se tem gente do Espírito Santo, de Minas Gerais. Se você puder dar um panorama geral de como que faz isso. Oi, Daniel, na verdade, essa lista ouro ela é encaminhada pela própria Todescred para a gente, mas você consegue, dentro do sistema, quem tem um foco, você consegue até fazer esse filtro e deixar o lembrete. Quem tem o e-finance tem que ser mais manual, mas você consegue que aparece lá a forma de pagamento e em quantas vezes foi pago. Então, você consegue ter ali e de repente, criar algum controle para que você saiba que 2, 3 meses antes tem que fazer contato com aquele cliente, né? E a gente sai na frente porque o cliente já comprou da gente, já sabe valores, já montou, já tem, né? E até pelo tipo também, os padrões de cores, né? Porque senão você vai pegar um concorrente que, de repente, você não vai conseguir ter a padronização de cores dentro da tua casa. Então, tem uma série de vantagens que você tem ali em estar buscando esse cliente, além da rentabilidade, que geralmente é maior. Perfeito. Eu não sei se eu me fiz explicar em relação à lista ouro, né? Porque realmente, da Todescred, eles encaminham periodicamente, e a de cartão de crédito, você tem que, no foco, você consegue fazer o filtro lá, e no e-finance você tem que fazer meio que manualmente, pode até usar o CRM e colocar lá, olha, a gente comprou e em tantos meses ele encerra o pagamento, ele tem outro cômodo para ser comprado, mas é mais manual. No foco, não, você consegue, tanto com qualquer forma de pagamento, filtrar. Legal, maravilha. Maravilha, pessoal. Se fosse para já anotar uma coisa para fazer aí, para essa semana, seria já consultar essa lista ouro e já buscar essa galera que está para trás aí para vocês consigam começar a testar, né, esse novo processo, tá? Acho que essa é uma low-hanging fruit aí, clara, né? Que vocês já têm o sistema, já têm o dado, é só realmente ir lá e buscar informação, né, e implementar. Bom, gente, continuando aqui, tá? E trazendo para vocês agora a outra parte, a parte da indicação, tá? Então, vimos um pouco da recompra, vamos falar aqui agora da indicação. Isso aqui é um conceito, gente, que é o da Flying Wheel. O que é o Flying Wheel? A ideia é de gerar um ciclo virtuoso, né? Cada ação gera energia para o próximo, criando um movimento que se alimenta sozinho, né? Isso aqui vem do motor do carro, né? Daquele jabequim que tem lá, aquela grande roda que fica lá rodando, né? E qual que é a ideia aqui? A Flying Wheel é uma pessoa gera duas, que duas pessoas geram mais duas, que duas pessoas, e assim por diante, né? Então, você vai tendo aí uma cadeia, uma rede, né, viral de novos clientes, né? Essa é a ideia por trás do Flying Wheel, né? Como que faz para você saber? Eles matematizaram o negócio, né? Então, o que eles fizeram essa fórmula aqui, que é K igual a I vezes C. K, que é coeficiente viral, igual a I, que é o número de indicações médio que cada cliente faz, e C, que é a taxa de conversão das indicações. Ou seja, se eu tenho, em média, 2 clientes sendo trazidos para cada cliente que eu adquiro, e eu tenho 50% de taxa de conversão, eu tenho 2 vezes 0,5, que é igual a 1. K vai ser igual a 1. O que quer dizer K igual a 1? Que cada cliente traz exatamente um novo cliente. Sua loja está em equilíbrio perfeito. Você não precisa de anúncios para manter o tamanho atual. Se cada cliente mandar, que você atende hoje, te fizer a indicação de 2 novos clientes, e desses 2 clientes você fechar um cliente, e esse cliente que você fechar te indicar 2, e desses 2 você fechar 1, e assim por diante, você vai estar sempre vendendo para um cliente de forma eterna, sem precisar fazer novos anúncios, por exemplo, né? Esse é o K igual a 1. Todo mês eu vou faturar R$300 mil, porque eu sei exatamente quantos clientes vão vir de indicação. Já é excelente, tá? Se o K for menor que 1, que a maioria, né, do mercado acontece isso, você meio que é um balde furado. Você depende de ter algum tipo de aquisição por outro canal para continuar vendendo aquilo que você vende todo mês, porque ele é uma espiral decrescente, né? Em algum momento ele chega a 0, né? Então, vamos supor, se fosse o contrário, né? Cada cliente trouxesse um cliente, né?
de indicação e você continuasse com a mesma taxa de conversão de 50%, como que seria? Seria 1 vezes 0,5, seria 0,5, seu coeficiente viral, portanto, seria 0,5. Ou seja, para cada você vai vender para uma pessoa, essa pessoa te mandar uma pessoa, para essa pessoa você vai vender para meia pessoa, né? Essa meia pessoa, bom, aí vocês já entenderam, né? Meia vai 0,25, 0,12, 0,6, assim por diante, né? Então, você nunca vai conseguir ter uma perenidade nesses clientes. E a terceira opção, que é a desejável, é que o seu CAC seja maior do que 1, né? Então, você vai ter aqui, por exemplo, uma pessoa te trazendo 3 clientes, 3 indicações, sua taxa de conversão pode ser os mesmos 50%, para cada um cliente, você está vendendo para um cliente e meio, né? Então, 1,5. E aí, para 1,5, você vai vender, né? E assim por diante. Você está expandindo cada vez mais a sua base. Você não depende de outros canais. Você consegue, só com a indicação, fazer com que a sua loja venda cada vez mais, né? Qual que é a ideia, tá, gente? É que, quando você tem um K maior que 1, o tráfego pago, por exemplo, ou a porta, ou qualquer outro tipo de canal de aquisição, ele não é mais o oxigênio da sua operação. Você não precisa daquilo, que se você não tiver aquilo, você morre. Ele se torna o combustível de foguete. Você vai colocar a indicação para acontecer, o tráfego pago para acontecer, porque quando você tiver 2 vendas a mais no tráfego pago, aquelas 2 vendas vão se transformar em muitas mais, né? Enquanto que se você tiver com um K menor do que 1, a venda do tráfego pago é o fim, né? É a etapa final do seu processo. E no mês seguinte você precisa colocar de novo o dinheiro do tráfego pago para colocar mais cliente para dentro, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga construir uma flying wheel, né? Na verdade, o tráfego pago ele vai te trazer gente para você pegar mais indicação e para fechar mais negócio, né? Roda girando. É o combustível do foguete, né? Essa é a ideia, né? E não mais o oxigênio, né? É isso aí. Bom, pessoal, aqui, e aí indo aqui para a parte mais final, eu sei que a gente talvez até estoure uns minutinhos, gente, mas porque eu acabei falando demais. Mas vamos lá. 4 pilares de execução. Bom, e como que a gente executa tudo isso, né? Então, tá, falamos um pouco sobre recompra, acho que recompra já temos aí algumas ações claras que a gente pode implementar. Então, desde mapear quais são as intenções daquele cliente com relação à casa completa dele, até buscar listar o ouro, quando a gente está falando ali de clientes que já têm uma programação de pagamento pré-definida, isso falando para recompra, né? E aqui agora vamos falar um pouco sobre indicação, né? Existem 4 pilares que a gente enxerga que são possíveis da gente implementar aqui. O primeiro, o plantio estratégico, que é durante a venda. O segundo é o ritual do encantamento, que é pós-montagem. O terceiro, que é a nutrição e recompra, que fica de 6 a 12 meses. E a operação resgate, que é a base esquecida. Tá? Então aqui, gente, eu vou trazer algumas opções, tá? Como eu falei, aqui não existe o mapa do tesouro, tá? Cada loja vai funcionar de uma forma, a gente também pode pensar em novas sugestões aqui para adicionando, mas é uma coisa para inspirar vocês para começarem, tá? Então, a primeira coisa, a gente já falou um pouco que é o mapa da casa completa. Então, no momento do briefing do projeto, você entender quais são todos os cômodos que esse cliente quer fazer, tá? E anotar todos esses cômodos no CRM. Se você tiver tempo, até fazer o projeto para esse cara e já criar tangibilizar para ele como vai ficar a casa dele comprando tudo contigo, que nem o Fábio falou, tudo no mesmo padrão, tanto padrão de cor quanto padrão de montagem, com a mesma qualidade de produto, com a mesma garantia, né? Tudo isso facilita para que o cliente consiga enxergar você como uma recompra no futuro, tá? Esse seria o passo 1, tá? O passo 2. Daniel, desculpa te interromper, sei que o tempo está curto, mas acho que uma coisa que seria importante a gente colocar aí também é entender do cliente, se ele não vai comprar a casa toda, qual é o período que ele vai comprar, né? Porque às vezes ele pode estar comprando cartão de crédito em 10 vezes, mas daqui a 4 meses ele tem algum dinheiro para receber e pode, então, além da gente fazer esse parâmetro com quando ele termina de pagar, também pegar dele o prazo que ele vai, né, fazer o próximo, porque às vezes a gente perde esse time e o cara acaba comprando com outro. O outro, de fato. Com certeza, esse mapeamento é bem importante para já fazer. E tudo isso, gente, lembra,
isso vira informação para o CRM. Por isso que a gente fala, putz, o CRM é a base desse negócio, tá? Porque aí, o que vai acontecer para você? Você vai colocar uma tarefa para você, vamos supor que o cliente falou que daqui a 4 meses ele vai receber um dinheiro de herança. Cara, você vai colocar uma tarefa daqui a, sei lá, 3 meses, ligar para esse cara. Você vai estar lá um belo dia, chegou na loja, tomando um cafezinho, vai pingar na sua lista de tarefas do dia, ligar para o Antônio que vai receber herança e continuar o projeto dele da casa tal. Pô, maravilha, você não precisou lembrar, já estava lá anotado, já resolveu a sua vida, né? Muito bom, Fabio. O passo 2, venda de clube de vantagens, tá? Algumas lojas que a gente que a gente atende, eles possuem um clube de vantagens, né? Então, se você indicar uma pessoa, você ganha um benefício. Se for arquiteto, por exemplo, também tem clube de vantagem para arquiteto, você ganha ponto e depois ganha uma viagem. Então, é possível criar clubes de vantagens que estimulem a indicação. É um pouco do que a gente vai chamar aqui de moeda de troca, tá? Nem sempre a moeda de troca é igual para todos, tá? E você também tem que pensar numa moeda de troca que realmente faça sentido para sua base. A melhor forma de fazer isso é perguntar para eles, né? Então, você tem um grupo de arquitetos que você gostaria de perguntar, cara, marca um almoço com eles, pergunta como que seria um clube de vantagens que eles gostariam, o que eles gostariam de ganhar, como que funcionaria, o que seria atrativo para eles. Assim você ganha um pouco mais de clareza na moeda de troca que você vai gerar para esse cliente, tá? E por fim, aqui a gente colocou um passo bônus, tá? Que é, assim, você já pedir, antes mesmo de fazer a venda, pedir uma indicação para o seu cliente, tá? Esse é um pouco mais sensível, geralmente precisa ter um pouco mais de treinamento para conseguir fazer, tá? Mas é possível de ser feito, tá? Vamos lá. Você fez a apresentação do projeto para o cliente gostou? A ideia aqui é, cara, você gostou do projeto, fez sentido para você, era do jeito que você queria. Então, antes de abrir preço, antes de mostrar qualquer coisa, você sondar para o cara, sondar o cliente para entender se ele realmente gostou daquilo que você fez. Se a resposta for não, ótimo, nem passa para o preço, vamos voltar para o projeto, vamos ajustar esse projeto, porque esse cara não vai adiantar se eu mostrar o preço para ele. Né? Ele não vai comprar porque ele não gostou do projeto, precisa fazer com que ele goste do projeto antes de mais nada. Né? Porém, se a resposta for sim, capturou super, foi muito legal, bacana. Então, cara, se você puder, me passa agora 1 ou 2 contatos de pessoas que você enxerga que estão nesse mesmo momento que você, de comprar móveis planejados, de se mudar de casa, e que poderiam ter uma experiência de visualização da nova casa deles, como você está tendo aqui. Então, vender o benefício do projeto para o cliente. Né? Por quê? Porque ele pode simplesmente falar, mas eu não vou te indicar. Eu não sei se você é bom, eu não sei qual que é o seu preço, eu não sei se você vai entregar. Não, tudo bem, fulano. Eu não estou pedindo para você me indicar como um potencial vendedor. Eu quero que você me indique como uma empresa que vai poder fazer com que o projeto desse cliente se torne realidade, com que ele consiga se enxergar na casa dele. Lógico, antes de você sair fazendo projeto para todo mundo, você vai fazer um mapeamento, vai entender se aquele cliente tem potencial de compra de você, né? Você não vai também ficar fazendo projetos de graça para todo mundo. Mas é uma forma de você conseguir novas indicações de clientes que você já está apresentando o projeto, que você já gastou tempo fazendo um projeto para ele, e de certa forma você já gera um gatilho de reciprocidade nesse cara. Olha só, eu fiz um projeto, eu gastei meu tempo, estou te mostrando uma coisa que você gostou, faz a sua parte aqui comigo também agora e me indica uma pessoa a mais que também vai ter um benefício, como você teve aqui comigo agora, entendeu? Então, é uma forma de você já conseguir uma indicação desse